Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. A Indonésia executou mais um brasileiro condenado à morte por tráfico de drogas. Rodrigo Goulart foi fuzilado por volta das 2 da tarde, horário de Brasília, meia-noite na Indonésia. Veja na reportagem. A execução foi em uma ilha conhecida como Ilha da Morte, a 400 quilômetros da capital Jacarta. Policiais reforçaram a segurança no local. A execução funciona da seguinte forma: o detento é vendado ou encapuzado e tem as mãos e pernas amarradas. 12 soldados de um grupo de elite da polícia da Indonésia se posicionam a uma distância entre 5 e 10 metros de distância. Apenas 3 das 12 armas são carregadas com balas de verdade. Depois do fuzilamento, o médico atesta se o preso está morto. O paranaense Rodrigo Goulart, de 42 anos, estava no corredor da morte desde 2005, quando foi condenado por tráfico de drogas. Um ano antes, ele havia sido preso no aeroporto de Jacarta com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. O Itamaraty enviou ao governo da Indonésia 7 cartas com apelo para a suspensão da pena de morte, a última assinada pela própria presidente Dilma Rousseff, mas os pedidos de clemência foram ignorados. Goulart foi o segundo brasileiro executado este ano. Em janeiro, Marco Archer já havia sido fuzilado e gerou uma crise diplomática entre os dois países. O governo brasileiro estuda agora qual atitude será tomada em relação à Indonésia. Nós achamos que essa segunda execução constitui novamente um fato grave no âmbito das relações entre os dois países. São relações que ambos os governos haviam qualificado de estratégicas alguns anos atrás. Além de Rodrigo Goulart, outros 7 condenados foram executados. Uma mulher filipina teve a execução cancelada no último instante porque a pessoa que a recrutou para transportar drogas se entregou às autoridades e ela vai precisar testemunhar no processo. Um grupo que protestava contra a morte dela comemorou o cancelamento da execução. A lei da Indonésia prevê pena de morte para tráfico de drogas, mas chegou a interromper as execuções durante 5 anos. Desde 2013, voltou a realizar os fuzilamentos de condenados. E vamos a Brasília para saber qual foi a reação do governo ao fuzilamento do brasileiro Rodrigo Goulart. Quem conversa com a gente é o repórter Eric Klein, que está em frente ao Itamaraty, em Brasília. Boa noite, Eric. Oi, Augusto, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. O governo brasileiro recebeu a notícia da execução de Rodrigo Goulart com profunda consternação e prestou solidariedade à família do brasileiro. Segundo o Itamaraty, essa execução fortalece o governo brasileiro a ir buscar, junto aos organismos internacionais de direitos humanos, o fim da pena de morte. Eu conversava com uma pessoa do Itamaraty que me disse que os advogados de Goulart tentaram o mesmo recurso que adiou a execução de um francês também na Indonésia, mas a justiça do país asiático negou esse recurso. A defesa de Goulart também entrou com uma ação chamada de guarda legal, que seria passar o cuidado de Rodrigo Goulart para uma prima dele, o que poderia impedir a execução. Mas essa ação, a justiça da Indonésia nem chegou a julgar. Rodrigo Goulart acabou executado por volta das 2 da tarde, horário de Brasília, meia-noite na Indonésia. Eric Klein, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. A Anistia Internacional também lamentou a execução do brasileiro Rodrigo Goulart e criticou a prática da pena de morte adotada pelo governo da Indonésia. Foram várias mobilizações em mais de 50 países. Na última sexta-feira, a Anistia Internacional e a ONU mandaram uma carta para o presidente da Indonésia, Joko Widodo. O diretor da Anistia Internacional no Brasil lembrou ainda a execução do carioca Marco Archer em janeiro e disse que a Indonésia adotou uma prática pouco eficiente para combater o tráfico de drogas. Apesar de toda essa dureza e essa política intransigente e tão radical em relação ao combate ao tráfico, continua sendo um negócio muito lucrativo. Se você pune com a morte, você está dizendo que aqueles que se envolvem nesse mercado merece ser muito bem remunerado. Rodrigo Goulart tinha 2 laudos médicos que atestavam que ele sofria de esquizofrenia. Segundo os tratados internacionais e a lei da Indonésia, quem tem problemas psiquiátricos não pode ser punido com a pena de morte. Os exames seriam julgados no próximo dia 6, mas o governo não quis esperar pela audiência. O empresário Rogério Paes foi preso em Bali em 2006 com 3 gramas de haxixe. Na cadeia, ele conheceu Rodrigo e disse que chegou a presenciar um surto do colega. Estava
discutindo com a parede, ficava olhando para o céu, vendo não sei o quê, achando que estavam lendo os pensamentos dele em Jacarta, falando umas coisas meio malucas. Eu já estava lendo livros de trás para frente. É incompreensível que a essa altura, né, do século XXI, um país, uma democracia que se quer moderna, um país importante como a Indonésia, se colocar, fazer essa escolha consciente, né, pelo lado da barbárie. É lamentável, né?